Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Fique à vontade. Graça e paz, boa noite para todos. Amém? Glória a Deus, igreja. Que bênção. Que bom você estar aqui conosco. Meus irmãos, eu tenho uma palavra especial ao seu coração. Amém? Só que essa palavra não é bem uma palavra de bênção assim não, sabe? É aquela palavra mais, sabe, chegando para cá. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, por favor. Essa palavra, ela serve para pastor, para obreiro, para cantor, adorador. Worship é Lucas, é isso? Worship. Lucas diz, eu sou worshipeiro. Para a gente entender como funciona o mundo espiritual. E serve para você também, irmãos, que é um eterno adorador do Senhor. Eu quero que você examine a palavra do Senhor hoje comigo. Eu poderia colocar um título nessa pregação, nessa mensagem de A Feitiçaria Gospel. Pode ser. Sei. Porque a gente vai falar de caráter. A gente vai falar de vida dupla que as pessoas têm. Pessoas que na frente das outras mostram um estilo de adoração, mas na sua intimidade com Deus não reflete aquilo, não é aquilo. Eu vou falar também da máfia gospel, crente, evangélica, católica, cristã, de mercenários. Aqueles que querem apenas sugar das pessoas, e na verdade eles vivem uma vida desobedecendo a Deus e estão debaixo de julgamento. É muitos temas num só. Quem achou 1 Samuel capítulo 15, diga amém. Inclusive é uma passagem bem conhecida de todo mundo, irmão. Isso aqui é clichê de crente, esse texto aqui. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, nós vamos ler até o 29. Contudo, Samuel declarou, quem é Samuel? O profeta. Olha o que Samuel disse, irmão. Agrada-se mais o Senhor com holocaustos e sacrifícios, do que com uma sincera obediência à sua palavra? Eu já faço uma pausa aqui, olha para mim. O que você acha, irmão? Que Deus se agrada mais de holocaustos e sacrifícios, ou de uma vida de obediência à palavra dele? Irmãos, deixa eu te falar algo aqui. Esse é o tipo de mensagem que faz eu perder a oferta. Porque o que eu vou falar aqui vai chocar muita gente. Vai doer em muitos coraçõezinhos vão ficar feridos. Ô apóstolo, o senhor feriu meu coração. Do que adianta você ter um estilo de vida que aparentemente você é bonzinho, nós vamos falar disso, achando que compra Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, com o seu voto de campanha, mas no final das contas seu coração está distante de Deus. Sabe por que eu tenho que falar isso, irmão? Porque eu trabalho no altar. Eu ainda tenho medo do altar.
Porque o altar ele dá vida, mas também o altar ele pode te matar. Quando o líder, o pastor, o adorador, o cantor, ele brinca com o altar, ele não está brincando com o diabo. Ele está brincando com Deus. E brincar com Deus, irmão, é coisa séria, é pesado. Repito, isso não compete apenas às pessoas que vivem do altar. Isso compete a todo cristão. Porque hoje está em uma forma muito grande, muita gente dizendo que é cristão, mas não vive a palavra. Não obedecem a palavra. Nas redes sociais é o que mais tem. A gente apelidou esse tipo de pessoas de cristão secularizado. Ah, mas eu sou tão bonzinho, eu ajudo os pobres, os coitados. Se brincar, os pobres e os coitados entram no céu, entram no reino e você fica. Porque em algumas coisinhas você obedece a palavra, e outras não. Tem coisas, irmãos, que o seu voto, o seu dízimo, a sua oferta jamais vai substituir a sua vida com Deus. Essa é a verdade. Por que eu estou falando isso? Porque tem um monte de pessoas, irmãos, que eu conheço, tem muitos que me seguem, muitos que já falaram para mim, que acham que podem comprar Deus e brincam com o altar. Uma vez uma pessoa me parou nessas viagens minhas aí. Apóstolo, eu não estou fazendo a campanha como tem que ser feita, eu não estou orando, não estou prestando bastante atenção, mas eu quero fazer um voto com isso. Ô irmão, se você nem entende o que é que está sendo falado na campanha, no propósito, você vai entrar no altar, no voto para... Você está brincando comigo, não está não? As pessoas acham que é brincadeira isso. E o mundo espiritual, ele é sério, irmão. Ou você está, ou você não está. Quem está me entendendo, diga amém. Eu vou te perguntar de novo. Irmão, hoje eu vou pegar no seu pé. Eu vou lhe perguntar de novo. Samuel disse o seguinte, olha a pergunta que o profeta Samuel faz. Agrada-se mais o Senhor com holocaustos e sacrifícios, do que com a sincera obediência à sua palavra? Qual é a resposta que você me dá? Ele vai responder. Inclusive, esse texto aqui se conecta com Salmo 51. Lembra de Davi? Davi falou para o Senhor o seguinte: Senhor, se tu quiseste boi, vaca, carneiro, sacrifícios, holocaustos, eu te daria. Quem era Davi, irmãos? Neste exato momento, Davi era o rei Davi. Eu te daria tudo isso, Senhor, porque eu tenho vaca, eu tenho carneiro, eu tenho tudo que pode ser usado para o sacrifício, eu te daria, eu tenho. Aí sabe o que ele fala? Contudo, o que o Senhor quer é um coração aquebrantado e contrito diante do Senhor. Só que também, ele, como alguns que pregam contra o voto, a oferta, eles esquecem de ler lá no final. Aí ele diz, contudo, depois que eu apresentar o meu coração contrito, quebrantado, o Senhor não desprezará o sacrifício, o holocausto, a oferta. Primeiro é o coração contrito,
aquebrantado. Depois ele recebe a nossa adoração, a nossa oferta. Só que tem pessoas, irmãos, que não entenderam isso. Que eles acham que podem comercializar a Deus. Por que Jesus está bravo, quebrando as mesas dos cambistas e dizendo assim: ó, vocês transformaram a minha casa, que deveria ser chamado casa de oração, em um covil de ladrões, salteadores. Por quê? Eles estavam facilitando a vida das pessoas. E digo mais, com base bíblica ainda. Simplesmente eles estavam na frente do templo, vendendo animais para o sacrifício. E quem quisesse ir ali comprava um animal e levava para o sacerdote vender, fazer o sacrifício, emolar o animal. Jesus não está revoltado com isso, pelo simples fato de que eles estão apenas vendendo, mas é porque o povo tinha perdido o verdadeiro sentido da adoração. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 14, se não me falha a memória, eu não programei para falar isso, mas eu estou dizendo para adicionar mais conteúdo ao entendimento. O próprio Deus tinha dito o seguinte: ó, quando vocês vierem das terras distantes para vir para Jerusalém, trazendo o dízimo, trazendo o sacrifício, trazendo uma adoração, e se o caminho for longo, como é que vai trazer esse animal? 3 dias de caminhada. O próprio Deus falou: pode vender e trazer o dinheiro. É mais fácil trazer o dinheiro do que o animal. E entrega no lugar do sacrifício. 2000 anos depois, Jesus está quebrando tudo porque o povo se acostumou. Ninguém mais queria criar um animal, cuidar dele e deixar ele bonitinho, perfeito para o sacrifício. Todo mundo queria chegar lá e comprar um animal já, ó. Aí, pastor, não seria mais fácil assim? Você acha? Quando você cria um animal desde o início dele, desde o nascimento, você pega amor. O sacrifício que deveria ser feito era por um animal, e os sacrifícios melhores eram de animal com 1 ano. Então você cuidava daquele animal, ele não poderia ter defeito, ele não poderia estar doente, você tinha que cuidar dele bem cuidadinho. Porque aquele animal já era separado para o sacrifício, você já olhava ele como uma oferta. Então durante 1 ano você cuidava daquele animal, imagina, todos os cuidados. Eles comercializaram isso, e aí o povo não tinha mais sentimento na adoração. Quem está me entendendo, diga amém. Sem emoção, sem sentimento, eles chegavam lá e compravam o animal e levavam para o sacrifício. Ou seja, não era um animal que pertencia a eles. Não foi eles que criaram aquele animal. Foi outra pessoa. Então, para Deus já mudava tudo o sentido. Por isso que Jesus está revoltado. Mas voltando ao texto. Saul, quem, irmãos? Rei Saul. É quem o profeta Samuel está falando aqui. O rei Saul, ele é esse personagem que nós iremos nos espelhar nele aqui hoje. Que aparentemente apresentava intenções boas de adoração, de culto ao Senhor. Porém, o que ele reproduzia era um espírito de feitiçaria, bruxaria, irmãos, e idolatria. Mas quem olhava para o modelo de vida de Saul, para o modelo de adoração dele, era perfeito, bonito, bacana. Mas a sua vida, as suas atitudes, o seu comportamento diante do Senhor, Deus via aquilo como uma idolatria, como uma feitiçaria. Volta aí o texto aí, volta a ler aí.
Depois da pergunta, o próprio profeta vai responder. Ele diz assim, de modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício. O que é melhor do que o sacrifício? A obediência. Lembrando que o sacrifício, a oferta, condiz hoje, para os nossos dias, uma vida adorando a Deus, uma vida de adoração, uma vida de comunhão. Faz um paralelo com o modelo de adoração que nós temos hoje. Naquela época, e até hoje no mundo espiritual, isso são linguagens de adoração. A nossa oferta, a nossa vida, tudo é uma linguagem de adoração ao Senhor. Ele diz assim, a submissão do coração vale mais, é melhor do que a gordura dos carneiros. No altar, irmãos, na hora de queimar o animal, o sacrifício, a gordura era tida como a parte mais rica, mais importante. Se você levasse um animal e ele tivesse bem gordinho, quer dizer que você gastou muito alimentando ele. E quanto mais gordura que se apresentava no altar, melhor era o sacrifício, mais pegava fogo facilmente. Sabe quando você vai fazer o churrasco em casa e compra aquela carne gordurosa? A gordura começa a pingar na brasa e pega fogo facinho, é ou não é? Aquilo era um sinal de prosperidade. Se você falava assim, não, eu estou separando um animal para o sacrifício. Aí tem que dar ração, tem que dar comida, tem que dar um monte de coisa. Cuidar dele para ele não ficar enfermo. Aí você cuida daquele animal, deixa ele bem gordinho, para dizer assim, agora eu vou levar ele para o altar para sacrificar. Alguém poderia falar, não, em vez de eu engordar ele, já que é para a oferta, já que é para o sacrifício, já que aparentemente eu não tenho ganho nenhum com isso, então eu vou deixar ele magro. Tinha essa opção ou não tinha, irmãos? Tinha, hein? E a palavra está dizendo aqui, a submissão do coração vale mais do que engordar esse animal para sacrificar. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero que você abra o seu coração para você entender. Versículo 23 é onde que eu quero chegar. O versículo 23 diz assim, portanto, a rebeldia, ao quê? Rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria. Diga assim, a rebeldia e feitiçaria no mundo espiritual é a mesma coisa. Já pensou nisso? Leva isso a sério para você ver o quanto isso é pesado. Imagina isso, calcula isso aí na sua cabeça. Todas as vezes que eu demonstro para Deus um comportamento rebelde, eu estou dizendo que existe um nível de controle, de feitiçaria na minha vida, que faz eu ter aquele comportamento rebelde, enquanto a palavra de Deus. Eu não preciso dizer assim, não, eu sou um bruxo que faço sacrifício, rituais. No mundo espiritual só basta eu ser rebelde contra Deus. É a mesma coisa. Ou seja, para Deus, aquele bruxo que faz sacrifício, rituais e um tanto de coisa para adorar o diabo ditamente consciente, plenamente querendo fazer aquilo, para alguém que Deus obedece à palavra dele, para Deus é a mesma coisa. Para o mundo espiritual é a mesma coisa.
rebeldia e feitiçaria. E aonde que entra o conceito que eu falei, a feitiçaria gospel? Quando você mostra para as pessoas, eu sou um adorador, olha, eu prego, eu canto, eu louvo, eu sou o worshipeiro, como o Lucas disse que é. Eu abro o céu. Grande coisa. Para os outros você é o showman, ok? Para Deus você é um feiticeiro, rebelde, bruxo. Não difere de nada daquele que está fazendo sacrifício e invocando o diabo numa encruzilhada da vida. Porque o seu comportamento enquanto a vontade de Deus é um comportamento rebelde. Ficou pesado, né, irmão? Eu disse para vocês, eu falei para vocês que hoje eu não estou muito assim não, viu? Hoje eu acordei com a pá virada, como a minha esposa diz. Mas isso é sério, irmãos. Ou a gente apresenta um modelo de adoração verdadeiro a Deus, ou a gente fica enganado. Eu posso perder a sua oferta, eu posso perder o seu dízimo, eu posso perder a sua contribuição, mas não quero que você perca a sua alma para o inferno ou para o engano. A verdade, ela tem que ser dita. Saul, ele queria levar os animais para fazer um mega sacrifício ao Senhor, para ser aplaudido para os homens, mas para Deus ele estava sendo reprovado. Para Deus o profeta diz para ele assim, o que você está fazendo é feitiçaria. Para os outros é o máximo, é o bacana. Hoje em dia o diabo está cercando tanto, irmão, o meio gospel. O mimimi construiu um escudo para as pessoas não serem mais atacadas e não sentir mais. Como assim, pastor? Me explica melhor. Porque conforme a gente vai humanizando os problemas, normalizando, achando que isso é normal, que até é legal, não, eu tenho uma vida no altar, eu oro, eu canto e tal, mas se eu der algumas escorregadas, se eu ficar vivendo uma vida desobedecendo a Deus, não importa. É assim ou não é, irmão? Não, coitado, porque é um ser humano. Uma coisa é você errar e uma hora ou outra pecar, isso acontece com todo mundo. Uma hora é você glamorizar isso. Uma outra coisa é você dizer que isso é bacana. É você romantizar o pecado, uma vida errada ou os defeitos. Porque a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria. Aí ele vai completar. A arrogância como o mal da idolatria. Nós temos aqui rebeldia, feitiçaria, arrogância e idolatria. Na vida de um homem que ia se passar como um adorador bacana. Saul, irmãos, ele era o rei de Israel, que foi aclamado pelo povo para ser rei. Saul, ele veio, aí eu vou falar do caráter aqui. Saul, ele veio de uma família de bacanas, de pessoas bem-sucedidas. Até aí não tem problema. O mau caratismo não tem a ver com a pobreza e nem com a riqueza. Quem está me entendendo, diga amém. Não quer dizer que o cara foi criado numa melhor família, que ele é mau caráter. Tem pobre mau caráter e tem rico mau caráter, irmão. Faz parte de alguns seres humanos. Tem algumas pessoas que eles não querem ser transformados no seu caráter. Paulo vai dizer, acho que é Filemon, é Tito, não me fala a memória. Fala sobre recriar as entranhas daqueles irmãos.
E recriar as entranhas no original é moldar, transformar o caráter daquelas pessoas que estavam ali com eles. Eles tinham reunião só para moldar o caráter das pessoas, falar, ó, isso aqui é feio de fazer, isso aqui não pode, aquilo, para moldar o caráter. Saul, talvez, por ele vir dessa família bacana, de pessoas ricas, ele era o tido, deixa eu ver uma expressão aqui, o playboyzinho, mimado, que fazia o que queria porque tinha condição. Então dentro dele tinha aquelas raízes de rebelião de muito antes. Aí eu tenho condição, eu faço o que eu quiser. Poderia ser isso. E quando ele é empossado como rei, quando ele recebe a unção para ser rei, aí aumenta essa exposição do mau caratismo dele. Porque tem muitas coisas ao longo da história dele que ele vai desobedecer a Deus. A gota d'água foi aqui, viu? A gota d'água foi essa. Mas ele já vem num caminho de desobediência, passando por cima dos mandamentos de Deus, há muito tempo. Fazendo o que ele bem queria, fazendo o que ele bem entendia. E por mais que o profeta Samuel fosse um pai espiritual para puxar a orelha dele ali, ele não obedecia. Ele era uma pessoa obstinada. Essa palavra arrogância, que nós acabamos de ler, ela também é traduzida como obstinação. A pessoa obstinada. Quem lembra, eu já preguei várias vezes aqui, na tradução da João Almeida, a palavra arrogância é traduzida como porfia. Eu anotei aqui, a minha tradução é a King James. A palavra hebraica é a palavra patizar, insubordinação. Uma pessoa que não consegue ser subordinada. É outra tradução de arrogância. É uma pessoa insistente. E eu botei aqui entre parênteses, extremista. Já viu, tem pessoas insistentes, só que são extremistas? Ou é de um lado ou do outro. A insistência é boa quando você quer buscar algo bom para a sua vida. Ou se o povo fosse insistente na oração, irmão, estava tudo melhor. Mas tem gente que insiste no erro. É o caso que o profeta Samuel está falando sobre Saul. Você insiste no erro. Você está dando com a cara no muro, está vendo que não está dando certo, você continua. Essa palavra arrogante significa também teimoso. Menino teimoso. Não é assim que a gente fala? A palavra também significa maçante. Maçante também tem aquele negócio de, insistir. Também significa presunçoso. Também significa aquele que gera pressão. Fica fazendo pressão, sabe? Mesmo entendimento sobre insistir. Significa aquele que incita. Fica instigando, sabe? A gente diz aqui no nosso ditado popular, fica botando pilha. Até o negócio. Saul era esse cara. Saul era essa pessoa arrogante. E o que a Bíblia diz que o arrogante é? A arrogância é como o mal da idolatria. Tem pessoas que se idólatra, um monte. No Novo Testamento tem uma expressão que diz amantes de si mesmo. Eu até anotei aqui que tem pessoas que criam um personagem de si mesmo, um alter ego. E eles adoram esse alter ego deles. Eles idolatram. Eles estão passando para a pessoa uma coisa que eles não são na verdade.
A idolatria faz isso. Eu sou tão top, tão top, tão top. Vai chegar no topo, vai bater a cabeça uma hora no céu. Só pode. É o mal da idolatria. A palavra idolatria aqui é a palavra, até anotei aqui, terafim no hebraico. Terafim, existe várias palavras no hebraico que pode ser traduzido como idolatria. Mas terafim fala de objetos de imagem de escultura familiar. É um tipo de idolatria familiar. Quando fala isso para mim, o original, eu logo conecto família, comportamento, a idolatria de Saul, a arrogância dele. Eu conecto isso a um padrão familiar de idolatria na personalidade, no ego deles. Talvez ele já aprendeu com os pais aquilo. É isso que eu estou dizendo. Essa arrogância dele, ele já recebeu dos pais. Então, terafim é um ídolo doméstico, um ídolo de família. Quando eu pesquisei, eu encontrei a primeira referência dessa palavra quando Raquel roubou o ídolo do seu pai, a imagem de escultura que o seu pai adorava, reverenciava. E normalmente esse tipo de coisa no Antigo Testamento eram formas, até hoje na verdade isso existe, né? Pessoas que adoram imagens e fazem culto, prestam reverência a essas imagens, e muitos deles querem receber adivinhação. Então era um ídolo doméstico. Eu passo isso para o meu filho, que o meu filho passa para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Era uma espécie de ídolo familiar, objeto de referência e meio de adivinhação. Saul, a sua arrogância é um culto à idolatria. Basicamente isso. Você vê como é que é forte, né? Para todo mundo, para as pessoas comuns, era bonito a vida de Saul como rei. O que acontece é que ele ia pegar os animais. Deixa eu te falar o contexto para você entender melhor. O profeta Samuel chegou para Saul e disse assim: Saul, Deus está mandando você ir lá nos Amalequitas. Olha o que você vai fazer, Saul. Olha aqui, irmão, o que Saul tinha que fazer. Naquela época era terrível, né? Você vai matar homens, mulheres, velhos, jovens, crianças, animais. Essa nação não merece viver. É o juízo de Deus sobre ela. Vocês vão destruir. Saul, você vai destruir todo mundo e tudo. Para acabar com tudo. É para tirar esse povo da face da terra. Esse povo é um povo mau. Sabe o que Saul fez? E Deus sempre dizia, né, nas guerras: vai que o Senhor é contigo, já te deu os inimigos nas tuas mãos. Era assim. Saul então entra para derrotar os amalequitas, irmãos, e como Deus falou, ele ganha a batalha. Então ele começa a matar todo mundo e começa a vencer. No meio do caminho, ele fala assim: mas está muito fácil. Porque quando Deus determina a vitória, irmão, aí fica fácil da gente conquistar. Quando Deus fala assim: vai que a vitória é tua, tem jeito. A vitória vai ser tua, só basta tu lutar. Então ele falou: vai que a vitória é tua, e ele foi. Chegou lá, ele viu que estava fácil. Aí ele resolveu fazer a vontade do Senhor assim, mais ou menos.
Sabe aquele mais ou menos? Deus mandou eu fazer isso, mas eu acho que, né? Deus falou para me matar todo mundo, mas pensando bem, eu tive uma ideia melhor. Tem gente que acha que dá conselho para Deus. Tem gente que acha mais esperto do que Deus. Tem gente que acha que pode ajudar Deus, irmão. Sentimento de grandeza. Existem histórias, irmãos, no meio dos pregadores evangélicos, de gente que auto se afirmava, porque a obra de Deus vai crescer por causa de mim, porque eu sou muito inteligente, que eu sou isso, aquilo, outro, eu sou super poderoso. Aonde estão essas pessoas? Deus abateu. Olha a arrogância, irmão. Saul resolve ter a ideia, não, eu vou cumprir a vontade de Deus mais ou menos. Aí ele trouxe o rei Agag, olha o nome do infeliz, Agag. Ele trouxe o rei de refém e resolveu eu não vou matar os animais não, você quer saber? Eu vou pegar esses animais e vou fazer um altar em adoração a Deus. Deus não queria aquelas ofertas. Deus não queria aquele altar. Deus não queria aquele sacrifício. O que Deus queria de Saul era a obediência. Eu quero que você uma atitude. Você não vai ficar com nada. A única coisa que você vai fazer é me obedecer. Ele traz o rei de refém, não matou o rei, e traz os animais. Foi a gota d'água para Deus. Do que adianta, irmão? Você viveu uma vida parcial, mais ou menos, achando que está agradando a Deus e está desagradando a Ele. E digo mais, a ideia dele foi boa. Não, eu vou trazer os animais que eu vou fazer um sacrifício de adoração para Deus. Ele acha que comprava a Deus com os sacrifícios dele. Irmão, você que quer ser aquele cristão bonzinho, você obedece a palavra de Deus, mais ou menos. Eu sou pessoa boa, né? A intenção dele era das melhores, irmãos, e foi reprovado por Deus. Na verdade, ele estava apresentando para Deus feitiçaria e idolatria. Para as pessoas, adoração, caridade. Tá assim, irmãos, de pessoas que me acompanham também. Não vive uma vida como quiser lá no mundo. Errando, pecando, falhando, fazendo tudo que o mundo faz. Aí vem, ó o coração bom, vem com a sua oferta, com o seu dízimo, pastor está aqui, é para ajudar a obra. Irmão, não tem problema nenhum isso. Eu só estou dizendo que não resolve nada no mundo espiritual isso. E tem uns que acham que por entregar o dízimo, dar uma doação, a contribuição, não vive a vontade de Deus, não vive a palavra. Você não vê ele na igreja. Talvez ele não tenha engajamento nenhum em buscar estudo, palavra, oração, nada. Ele só acha porque ele tem uma carência de Deus, que ele não quer suprir, porque vai determinar que ele tem que mudar o caráter dele, alguns pecados ele tem que abandonar, ele não quer. Em contrapartida, ele quer ser bonzinho e acha que isso compra Deus. A oferta, o voto, o dízimo, a contribuição, talvez não é o que Deus quer de você. Ele quer primeiro um coração arrependido, aquebrantado, contrito. Aí ele não vai desprezar a sua oferta. Aí ele vai aceitar o seu dízimo, a sua oferta, porque o seu coração se alinha à vontade dele.
Quando eu falo isso, irmão, muitas pessoas ficam chocadas, mas é uma verdade. É uma verdade que tem que ser passada. Se você não se engaja nos propósitos de oração, se você não se engaja com os irmãos que estão buscando a Deus na igreja, se você não se engaja em pessoas que estão buscando a face de Deus, e também você começa a desenvolver aquele comportamento distante, e acha que vai recompensar você abençoando financeiramente, está enganado você, irmão. Quantos cantores, irmãos, quantos pregadores que estão como Saul, fazendo shows, ministrações, pregações, para as pessoas, para as multidões, é um exemplo de adoração. No quesito vontade de Deus e vida com Deus, Deus está falando, é feitiçaria, é idolatria, é arrogância, é soberba, é um monte de coisa. Deus está reprovando. A palavra rebelião, a palavra o que, irmãos? Cutuca o irmão do seu lado para ver se ele está dormindo aí. Assim, irmão, acorda. Palavra de exortação, né, irmão? O povo tende a ficar cansado, né? Até agora eu não dei um glória a Deus, um aleluia, porque eu não ouvi bênção, só, né? Amém, mas amém, mas amém. A palavra rebelião no hebraico é a palavra meri, que veio do termo hebraico mara. Mara significa amargura. Diga assim comigo, toda pessoa que desenvolve um padrão de comportamento rebelde, ele carrega uma amargura, uma ferida na alma, irmãos, ele carrega. Complexo de ser superior, em alguns também até de ser inferior, independente. Uma amargura na alma dessa pessoa. Um estado amargo que essa pessoa vive. Por isso que ele se tornou um rebelde. Deus, irmãos, ele não é um déspota. Ele não é um ditador. Ele não obriga ninguém a fazer a vontade dele. Se fosse isso, nós estávamos lascados. Mas Deus, ele tem que julgar com a sua justa justiça, com o seu justo juízo. Saul, ele vem de um longo de comportamento rebelde. Ele não foi ministrado na amargura dele. Se Saul fosse o José que nós estamos fazendo a campanha, estava todo mundo lascado. Se Saul tivesse no lugar de José, tinha dado ruim. Porque Saul era o rebelde. José na cadeia, na prisão, no vale, no sofrimento, sempre obedeceu a Deus. No final, um suicidou, se matou, Saul, e o outro triunfou. Os dois estiveram em posições de governo, de liderança, de autoridade. Os dois representam modelos de adoração e de servir a Deus. Qual que deu certo, qual que faliu? É só você ver. Quanta máfia, irmãos, não tem no quesito ofertas, dízimos, votos. Eu sou um pastor que eu prego sobre isso, irmão. Que eu falo sobre isso. Mas não é que o povo tem preguiça de entender a palavra. Eles acham que podem comprar Deus. Não entendi bem não o apóstolo, a ministração sobre o voto, mas eu quero fazer. Então nem faz, infeliz.
Pelo amor de Deus, não faça, não brinca com o altar, se você não recebeu como uma revelação no seu espírito. Em nome de Jesus, não faça, você está brincando com o altar. É sério, irmãos. É porque eu não quero ouvir 1h30 de estudo bíblico para mim prosperar, vencer, ser curado, não. Eu queria assim um rápido, eu queria comprar, só fazer e nada. Sabe, eu queria só dar a minha oferta forte e não apresentar o meu coração engajado. Eu queria só dar a minha oferta forte e não apresentar o meu coração contrito, quebrantado, arrependido. Porque o que o ser humano quer, irmãos, é facilidades. Essa é a verdade. Nós queremos facilidades. Nós queremos aquilo que não vai dar tanto trabalho. Mas é para orar tanto, é para fazer isso, é para... não. Ainda mais hoje nessa geração da tecnologia, né? Comida hoje... Irmão, comida chegar na porta da nossa casa é brincadeira, né? Há 20 anos atrás... Meu Deus do céu, isso era muito difícil. Agora, com esses aplicativos, está tão fácil. E assim vai aumentar cada vez mais essa tecnologia. A palavra feitiçaria aqui no original é a palavra hebraica kezen. Significa adivinhação, significa oráculo. Rebeldia é como feitiçar. A feitiçaria, irmãos, para uma revelação de Deus é muito fácil você entender. Feitiçaria é como se fosse, entre aspas, uma revelação que não foi dada por Deus, mas por demônios, pelo ego, pelo rancor, pela mágoa, porque tudo isso vai passar, aí é um assunto muito grande para explicar, tudo isso vai passar por uma habilidade que o espírito dos homens, no geral, tem, de se comunicar com o mundo espiritual. A revelação do Espírito de Deus é uma verdade, a adivinhação, que é algo parecido, é uma mentira produzida pelo diabo, que engana homens que estão com o coração como o de Saul, cheio de ego, de eu, de enganos, querem entregar o que eles querem revelar o que eles quiserem, querem manipular. Pecado da feitiçaria. Inclusive a palavra pecado aqui não é apenas o pecado em si. A palavra hebraica aqui para pecado é a palavra hebraica avon. Quem já comprou os produtos da Avon, diga amém. É o mesmo nome, tá? Só para falar. É a mesma palavra, avon. Avon significa iniquidade no hebraico. Essa palavra significa maldade, injustiça, vaidade, perversidade, infortúnio, significa problema, significa erro, tem a ver com o ídolo. Essa palavra, quando se fala sobre sentimentos, traduzem-se como aflição, angústia, luto. Inclusive, quando fala de luto, eu me lembro que o salário do pecado é a morte. A pessoa que vive enlutada espiritualmente, vestida de preto espiritualmente, cheia de trevas, a iniquidade faz isso, tá? Significa também tristeza e aflição. O fruto do pecado é tudo isso que eu disse para você. O fruto da iniquidade é tudo isso que eu disse para você. É como o pecado da feitiçaria. É forte. Eu anotei aqui para a gente aprofundar mais na iniquidade.
Tem um termo hebraico, que é o termo iaim, é um substantivo no hebraico. Vem dessa mesma raiz semântica, da mesma raiz da palavra avon, aim. Sabe o que significa aim, que vem do termo da iniquidade, do pecado? Diga assim, aim significa nada. É o substantivo nada. Mas depende da colocação da palavra aim, depende de como você vai utilizá-la. A concordância Strong's diz o seguinte, vem de uma raiz que significa ofegar. Olha aí, o que é estar ofegante? Você está cansado. Ofegar em que sentido? Por se esforçar e não ter resultado algum. Olha o que a iniquidade faz. A pessoa faz muito esforço. E o esforço não resulta em nada. Quantos estão vivendo o fruto da iniquidade, o fruto do pecado, fazendo muito esforço diante do mundo espiritual, cheios do coração de iniquidade, achando que estão produzindo alguma coisa e não estão produzindo nada. Tem uma expressão popular que a gente usa o seguinte, nadou e morreu na praia. Cara, eu fiz um esforço de louco. Estava me afogando no rio, no mar, sei lá, no mar. Normalmente é no mar que tem praia. Em alguns rios também tem umas prainhas. Mas no mar, fiz um esforço danado para chegar na praia e morrer. A iniquidade faz isso. Você se esforça. Imagina Saul, hein? Adoração, sacrifício. Diante do povo, beleza. Diante de Deus, ele está reproduzindo o pecado, a iniquidade, a idolatria, a feitiçaria. Diante de Deus, aquilo não vale nada. Para o mundo espiritual, nada. Você acha, não, mas canta bonito, mas prega bom, mas é isso, aquilo. Diante de Deus, nada. É a vida dupla. Diante das pessoas eu sou o cantor, o adorador, o pregador, mas na minha vida secreta eu não tenho a obediência à palavra. Eu não vivo a palavra de Deus. Eu trato como um comércio, é uma profissão, vamos dizer assim. É por isso que você vive uma vida em nadar e morrer na praia. A iniquidade tem falado mais alto. Glória a Deus, igreja. É muito forte isso. Eu anotei aqui, adorar a Deus com o coração cheio de iniquidade e não apresentar arrependimento. Adorar a Deus com o coração cheio de rebelião, como Saul, não gera nada no mundo espiritual, não gera nada em Deus. Saul iria fazer um mega sacrifício. É como você, cantor, adorador, pastor, vou fazer um mega evento. Nas costas, no fundo, por trás, está fazendo tudo que Deus disse para não fazer. Imagina se eu entro aqui agora para a gente falar o que a gente faz ou o que as igrejas fazem que Deus não mandou fazer. Ixi, a gente fica aqui até 10 horas da noite. E tem muita gente assim, irmãos. Não, mas é algo bom, é algo, mas eu estou desobedecendo a Deus. O espírito da independência
ativa o espírito de orfandade, e a orfandade, o espírito de orfandade, gera o que a gente chama de dura servir, que é a obstinação. Quando a gente, pastores, líderes, obreiros, irmãos, quando a gente acha que ninguém pode puxar nossa orelha, ou se puxar a gente vai ficar chateado, bravo. Puxar com amor, com carinho. Às vezes dói, viu? Você está errado. Ó, a palavra diz que você está errado. Hoje, irmão, na geração do mimimi, tem gente que meu Deus, não pode falar mais nada. Ah, não, eu sou uma vítima. Você é o agressor psicológico. Está usando a Bíblia para me ofender e tal. Ué, não, eu só quero puxar a sua orelha e falar que você está errado. A geração de hoje, então, irmão, ela está vivendo isso aqui que eu estou pregando. E está achando que Deus está recebendo. Porque fazem boas coisas humanamente falando, mas Deus está reprovando. Para Deus é rebelião, para Deus é feitiçaria, para Deus é arrogância que está cheirando as narinas de Deus como idolatria. Aí sabe o que ele diz aqui, o profeta? Eu vou continuar, para a gente finalizar. O profeta continua dizendo para Saul: por que rejeitastes a palavra do Senhor? Ele também o rejeitou como rei do seu povo. Quem rejeitou? Deus. Faz o paralelo, irmão, por favor, conecta, usa essa cachola tua, usa essa cabeça de pudim que você tem. No Novo Testamento, o próprio Jesus diz, através dos apóstolos: aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante de Deus. A pergunta que eu te faço, você que conhece a história, quando o profeta falou isso, Saul já saiu do reinado, ele ficou ainda um bom tempo? Ele ficou um bom tempo, irmão. Porque por mais que para Deus ele não servia, para os homens, para alguns bestas, para alguns manipulados, para alguns que idolatravam ele como um político, era bom. Hoje a gente vive essa briga política, né? Se a gente fosse falar de política. Ah, não, esse é de Deus, esse não é. Saul para Deus, ó, Saul, mas ele ficou ainda. No final ele se mata, porque ele vê que Deus não é mais com ele. Ei, irmão, não adianta você gerar hoje uma filosofia para todo mundo querer gostar de você. Ah, não, eu sou o aceito. Todo mundo gosta de mim. Não é isso que as igrejas estão fazendo, irmão? Melhorando as pregações para agradar algumas pessoas. É ou não é, irmãos? Vou melhorar, não vou falar desse pecado, ó. Vou esconder ele. Calado, calado, calado. Não fala. Não fala dos adúlteros. É assim ou não é que está vendo hoje? Não fala daquilo, não. A gente vai perder a oferta dele, o dízimo dele. Não, esse assunto não fale, não fale. Vamos falar só de paz e amor. Ô glória, paz e amor. Igreja, estamos em ou não estamos? Paz e amor. Ninguém tem problema, não tem problema com você comigo. Somos paz e amor. Para as pessoas, você pode ser bem aceito, mas Deus está te rejeitando no mundo espiritual. Pode ser que o seu final não seja bom.
Eu vou dizer para você que confia nas pessoas: maldito é o homem que confia. Sabe o que Davi, quando ele pecou, sabe o que ele fez? Caia eu na mão do Senhor e não dos meus inimigos. Deus é misericordioso. Os homens, esses mesmo que dá tapinha nas suas costas, viu, pastor, líder, obreiro, irmão? Não, você é bonito, você é bacana. Por trás está a faca em você. Quem é aquele lá? É um besta, um otário, uma sonsa. Estou pegando palavras. É melhor a gente ser reprovado pelas pessoas, porque Deus garante um futuro abençoado para a gente, do que a gente tentar agradar todo mundo e ser reprovado por Deus. Saul tentou agradar todo mundo, foi reprovado por Deus. Meu Deus, irmão, eu estou pregando aqui, eu estou vendo o cenário da igreja, é isso que tá acontecendo. Com os cantores gospel, então, Satanás está agindo hoje, irmão, no meio dos cantores gospel que a gente está vendo aí. Gente glamourizando os pecados, as iniquidades, achando bonito, bacana. Não, porque nós somos seres humanos. Dando desculpa. Falta de caráter, de transformação, de libertação. Mágoas, feridas, ego, arrogância, idolatria, pecado, um monte de coisa. Tem hora, irmãos, eu não sou santo não, viu? Eu sou dos piores pecadores. Mas tem hora que a gente dá vontade de falar assim: Deus, para o mundo que eu quero descer. Não dá. Porque é brincadeira. E as pessoas vão, irmãos, enganadas por esses falsos adoradores. Saul, irmão, demorou, foi tempo disso. Deus, ele não matou Saul. Simplesmente de Deus se afastou dele. Ele ficou perturbado. Aí Davi tinha que ir lá com a harpa, expulsar o demônio dele. Ele não estava mais com Deus, estava cheio de demônio. Ele ia para a guerra e não vencia mais. Ele começou a ver a diferença dele agradar os homens e desagradar a Deus. Mostrar um grande sacrifício, show, e para Deus não tinha obediência. Se a gente fosse contar, irmãos, quantas histórias de igreja, ministérios, pastores e obreiros no mundo, no geral, que foram por esse mesmo caminho e a ruína foi certa, a gente poderia ficar um bom tempo aqui. É fácil, irmãos, tentar comprar Deus. Do que adianta você mandar a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, o seu voto? Repito, não está engajado nas campanhas, nas palavras, nas ministrações. E olha, irmão, que eu sou uma pessoa até com um pensamento desigrejado em certa parte. Eu falo isso direto. Tem pessoas que o nosso trabalho na internet, ele não vai para a igreja nenhuma, ele fica assistindo os vídeos, faz as campanhas, as orações, ele está engajado na casa dele. Ele não faz como alguns de vocês estão aqui, só vem no domingo ou uma vez aqui. Ele está lá assistindo um vídeo de oração todo dia. Por mais que... E assistindo as pregações que a gente posta. Está recebendo muito mais bênção do que congregar ou participar de algumas igrejas por aí. Sabia disso? Quantos milagres a gente não ouve e vê quando a gente vai por aí? Porque estão engajados. E tem outros que não. Que continua reproduzindo esse modelo de querer, ora por mim, faz por mim. O que é? Eu tenho que pagar, toma aqui o voto, toma aqui a oferta, toma aqui o dízimo. Sendo que Deus quer primeiramente o seu coração.
que você obedeça a palavra dele. Para quem tem condição financeira, irmão, é fácil. O que Davi disse? Se o Senhor quisesse esses sacrifícios, eu daria. Eu tenho condição, eu vou lá e pago. Mas do que adianta eu ter condição de ir lá e pagar e não me comprometer de apresentar um coração aquebrantado e contrito? Uma vida de obediência à palavra, aquilo que Deus quer. Não adianta nada. É melhor a gente ter a obediência e desenvolver, aí sim, com a obediência, com esse coração contrito, pegar as revelações que fala de sacrifício, de votos, de oferta, e fazer. Aí é que dá certo. Sabe quando é que não dá certo? É quando a pessoa tenta barganhar com Deus. Viver uma vida dupla, ou uma vida errada, literalmente. E querer depois, com seu dízimo, sua oferta, comprar todas as bênçãos. Tem pessoas que me acompanham, irmão, já cansei de falar, olha, procura fazer as campanhas, procura ir para a igreja, procura orar mais, procura buscar mais. Só você mandar o seu dízimo e a sua oferta e não ter a mudança de vida, talvez para algumas bênçãos financeiras, algumas coisas vai resolver, mas, gente, não quer dizer nada isso no mundo espiritual. Aí fica enxugando gelo. Não adianta. Deus, ele é sério. O altar é sério. O altar é sério. Ou a gente se relaciona com o altar de uma forma séria, ou a gente brinca com Deus e com o altar, e vai ver o que aconteceu com Saul. Está brincando, querendo comprar Deus, barganhando com Deus, não apresenta coração quebrantado, não apresenta mudança, não apresenta um caráter transformado, acha que vindo aqui, colocando a sua oferta, o dízimo e alguma coisa assim, vai resolver isso, vai resolver você parar de pecar, de se posicionar quando tem que se posicionar, achando que isso vai resolver. Depois não vem chorar as pitangas, eu estou ofertando, estou fazendo voto, não estou vendo nada acontecer. É porque você não quer mudar de vida, irmão. Talvez não quer nem criar vergonha na cara, de ser um crente de verdade, aquele que obedece a palavra. Quem está me entendendo, diga amém. É isso que vale, irmão. É isso que importa. É isso que no mundo espiritual vai ter efeito. A minha maior tristeza é quando eu ouço pessoas reclamando que a oração demora, que a pregação demora, que o estudo demora, um monte de coisa demora. Nas outras religiões, é horas e horas lá. Nas outras religiões, como a gente sabe, aqui no Goiás então, lembra? Eu tenho que tirar o chapéu para o pessoal de Trindade que faz a procissão, viu? Uma vez eu e a pastora, nós estávamos indo para São Paulo. Lá, como é que é o nome da cidade, pastora? Lá, amor? Em Tumbiara, que é já na divisa com Minas Gerais. Nessa BR-153, eu vi gente vindo de lá, irmão, para chegar em Trindade aqui, de a pé. Em procissão ao Divino Pai. E você mora aqui no bairro, quando vem para a igreja, ai, porque é longe, ai, minhas pernas, ai, não sei o quê. Eu tenho que tirar o chapéu para esse povo, irmão. Eu tenho que tirar o chapéu para o pessoal espírita, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que quando vai fazer as suas sessões, até estar pronto assim para o espírito baixar, é 3, 4, 5 horas batendo a tabaco, ó, pá, 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 e o povo, ó. Depois de 3, é verdade, irmão, você está rindo, mas eu não estou brincando não. Depois de 4, 5 horas eles fazendo isso, é que um começa a ter uns ripilique lá assim, pegou, bora, agora.
Aí aqui, irmão, 1h30 de culto. Ai, o pastor fala demais. Estou aguentando. Aí o celular já coça o dedo. Rede social, Facebook, o que falaram, o que curtiram. E quer que Deus se manifeste na tua vida como infeliz? Deus vai fazer nada por você não. Você veio aqui, perdeu o seu tempo, cabeçudo. Não adiantou de nada. Porque você não está com coração nisso. Jesus disse, eu anotei aqui, esqueci de falar, Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Diz que é adorador, diz que é cantor, que é pregador, que é não sei o quê, mas o coração está longe. Diz que é crente, que é cristão, diz que ora. Não adianta, irmão. Aí os filhos das trevas, né, fazendo uma comparação, uma analogia, e não é só essas religiões, não, outras piores de gente que invoca alto nível de satanismo, de bruxaria. Irmãos, eles são muito mais dedicados. E por que eles estão recebendo e estão à frente de muita gente de Deus? Porque o povo de Deus está aí. Olha para a cara desse irmão do seu lado aí, olha para ele aí. Disfarçado, cuidado. Ele já está bravo comigo que eu já estou demorando demais. Aí ele... Olha para ele. Como é que ele está? Então, irmão. Será que ele aguenta mais 2 horas de oração? Pergunta ele aí. Não, pastor. Vou pegar o restinho do Fantástico. Vou pegar o restinho do Fantástico, irmão? Tu está assistindo a Globo? Brincadeira, irmãos. É isso. Era para a gente pegar esses cultos, essas pregações, esse entendimento, e depois de uma pregação a gente ficar 2, 3 horas só orando e adorando, até a glória se manifestar, até a gente sair daqui sabendo que o milagre foi confirmado. Mas não. A gente não quer isso. Não quer ter tempo para isso. E se brincar, os irmãos que estão visitando a gente aqui, não volta mais. Ô visitante, pelo amor de Deus, meu irmão. Me perdoe aí. Mas a verdade, ela tem que ser dita. Eu não posso brincar de igreja, de mundo espiritual. Ou a gente é igreja e trabalha com o mundo espiritual, ou isso aqui é apenas uma terapia filosófica, sei lá. E eu não quero isso. Eu quero viver o sobrenatural. Coloque-se de pé no seu lugar. 3 horas agora de oração, hein? Bora? Tem aí, Lucas? 3 horas de louvor? O Lucas já pensa, ai meu dedo. Vem cá, equipe de louvor, vamos fazer aqui uns 10 minutinhos de adoração. Mas que seja, irmão, de coração. Que seja de verdade. Que seja hoje para quebrar todo o padrão de comportamento errado. Que seja hoje para o aquebrantamento da igreja. Tá? Que seja hoje esse momento de adoração e de oração aqui, para a gente falar para Deus, Senhor, eu não quero ser Saul. Não quero ser Saul. Eu não quero ser esse rebelde que carrega essa amargura, o pecado, a iniquidade, a arrogância. Eu sou um pecador, Jesus, mas eu me arrependo. Eu quero que o Senhor me aprove. Eu não quero ser reprovado. Eu vou ler para você enquanto você está em pé. Os versículos posteriores. Quando Saul ouviu que ele foi rejeitado por Deus, Saul diz assim, ó:
Saul roga a Samuel: pequei, transgredi a ordem do Senhor e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Ele deu ouvido a quem, irmãos? Diga assim: Saul deu ouvido ao povo. É aqueles que dão tapinha nas suas costas. Faz isso mesmo, cara. Em vez de você fazer como Deus mandou você fazer, não é assim não. Deus não vai ficar com raiva de você não. Faz mais ou menos. Ele ouviu o povo e não ouviu a voz de Deus. É aquele ditado que a gente diz, né? A voz do povo é a voz de Deus. De jeito nenhum. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. Agora peço-te que perdoe o meu erro. Retorna comigo para que eu adore ao Senhor. Entretanto Samuel respondeu: não voltarei contigo, portanto rejeitastes a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Todavia Samuel, quando se virou para sair, olha o que Saul fez, irmãos, ó. Agarrou a orla do manto, rasgou. Samuel concluiu: eis que hoje o Senhor arrancou de sobre ti o reinado de Israel, e já te entregou nas mãos do teu inimigo ou do teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade e nem muda o seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que foi aprovado. Quando ele rasgou assim, irmão, a roupa, no mundo espiritual ele já estava declarando a derrota dele, a falência dele. É interessante que Saul, irmãos, ele fala para o profeta: não, vem comigo, eu vou lá adorar. O bicho é sem vergonha, viu, irmão? Ele ainda quer incentivar o profeta a ir compactuar com o erro dele. O mais forte eu deixei por último agora, a última revelação dessa mensagem. Quando você compactua com esse tipo de pessoa, com esse tipo de pecado, com esse tipo de erro, e diz: não, assim, não, eu estou indo para adorar com ele, Deus está te rejeitando também, como rejeita ele. Samuel disse para ele: eu não me envolvo com isso não, vai você sozinho. Eu ir junto contigo para adorar lá, no teu erro, estou fora. Quando você canta essa canção desse cantor que vive fazendo tudo que Saul fez, quando você ignora os erros e acha até bonito desses erros que os seus ídolos gospel, de pastor a cantor, a qualquer coisa, e você vai junto com eles, Deus não está rejeitando só Saul, mas todos os que se conectam com ele nesse modelo errado. Você está entendendo? Aí, volta aqui para mim, olha para mim. Por isso que eu digo, eu não quero brincar com o altar. Porque vocês aqui, quando oram comigo, a minha vida espiritual reflete na vida de vocês. E Deus, ele só pode abençoar, curar, operar milagres quando eu, primeiramente, tenho vivido isso. Por isso que de vez em quando eu tenho que trazer uma pregação como essa, para alertar vocês. Cuidado com quem vocês não conhecem. Você fica aí fazendo campanhas, orações, ouvindo os louvores, né, e achando bonito, porque não conhece a vida dessa pessoa.
não sabe o que está por trás dessas palavras bonitas. Palavra, ai pastor, mas fala tão bonito, mas canta tão bem. Cuidado. Depois a vida está toda errada, toda estragada, você está indo para o buraco junto e não sabe. Cuidado com quem você se associa, mesmo de longe. Cuidado. Feche seus olhos. Comece a adorar Ele. Ah, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Não queremos ser essa geração de Saul. Não queremos, meu Pai, viver esse comportamento de rebelião, de feitiçaria. Não queremos, Pai, ser rejeitados por Deus para ser aceito por homens. A nossa adoração não é um show para homens, mas são sacrifícios agradáveis ao Senhor. Boa canção. É isso aí. São todas as coisas. Oh, glória! Diga para Ele, a Ele. É tudo para Ele. Para Ele são todas as coisas. Aleluias! Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Canta, igreja, canta! A Ele a glória. É para Ele. A Ele a glória. Não é para homens, é para Ele. A Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por Ele, para Ele são Senhor, todas recebe, as Pai. coisas. Carabalabasuri cantoro palabassa. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Cante, cante. A Ele a glória. Meu Deus. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, bem alegre. Glória a Deus.
Nós iremos participar da ceia agora. Pastor Roberto vai estar ministrando a ceia aqui para vocês. Pastor Roberto faz uma semana que ele está aqui conosco, junto com a pastora Elza, sua esposa. Pastor Roberto é de São Paulo e está aqui recebendo um pouco mais de Deus e também dando um pouco do seu trabalho, do seu serviço, do seu ministério a essa comunidade, da qual Deus também recebe essas ajudas, essas obras que ele tem feito. Vamos receber o homem de Deus com a salva de palmas para Jesus? Graça e paz, igreja. Amém. É um motivo de muita alegria, né? Estar conosco, com vocês aqui nessa noite e fazendo parte, né, de mais um rebanho do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Dá uma glória a Deus aí, igreja. Oh, maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço, né? Agradeço ao apóstolo Eliseu. Glória a Jesus por essa rica oportunidade de estar aqui ministrando a Santa Ceia, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela no livro de Mateus 26. Mateus 26, versículo 17. Glória a Deus. Mateus 26, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E respondeu-lhe ele: Ide à cidade, ter com certo homem, dizei-lhes: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 19. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comia, disse-lhe: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. E ele, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: Por causa sou eu, Senhor? E responderam: O que comia comigo no mesmo prato, esse me trairá. E em verdade, o Filho do Homem vai como cerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria se não tivesse nascido. Aleluia. Glória a Deus. Então perguntou Judas o que traía por causa o seu mestre. Respondeu Jesus: Tu disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança,
que é derramado por muitos para perdão de pecados. Amém? Meus amados, chama a atenção nesse versículo, qual nós lemos agora por último. Glória a Deus. Então, mais todos, está declarando aqui para todos. Jesus podia negar, falar para Judas, falar assim: você não pode participar, porque você é um traidor. Você não pode participar. Jesus sabia o que ia acontecer após a ceia. Ele seria traído por Judas. Meus amados, não importa qual seja a sua religião, não importa como você se encontra nesta noite, o que importa é que você está aqui. Se você está aqui, você veio para adorar, você veio para prestar culto ao Senhor, você veio para ter um particular com Deus, porque senão você não estaria aqui. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Amém? Glória a Deus. Então, todos podem participar. Está falando aqui, todos podem participar. Não importa, porque a ceia ela não vai levar para o céu. A ceia, ela é um memorial, para que você se lembre do que Cristo fez por você. Ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Quantas pessoas seguiam Jesus? E ao terminar de ministrar a palavra, todos comiam. Todos comiam. Porque Jesus, ele pegou 5 pães, né? E ali, aqueles pães foi transformado. Ele orou ao Senhor, e ali partiu os pães e dividiu para aquela multidão. Então todos participaram. Será que todos estavam salvos? Será que tinha alguns santos ali? Não. Porque se tivesse alguns santos no meio ali deles, não estaria mais ali, estaria, Deus já tinha recolhido como recolheu Enoque. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Pode passar, amém? Pode participar da ceia. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a
Jesus. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém. Passar a palavra para o apóstolo, amém? Igreja, sente-se um momentinho aí, tá? Já nós vamos dar uma palavra de oferta. Mas antes dessa palavra de oferta, eu queria chamar aqui à frente. Nós vamos ter algumas apresentações das crianças. A nossa igreja, ela carrega esse costume, por se refletir um costume judaico, bíblico, de apresentar as crianças ao Senhor, tá? Então nós temos aqui hoje para apresentar a Emanuele, os pais são Daniel e a Vitória, venham aqui à frente. Nós temos aqui também a Pietra, Vitória, Rosival e Jéssica, venha. E também nós temos aqui o Pedro Henrique, da qual sua mãe vai estar apresentando, e o nome da mãe é a Beatriz. Subam aqui, pais e crianças, vamos ver se tem espaço aqui. O pastor Roberto vai nos auxiliar aqui lendo a passagem bíblica no Novo Testamento, aonde Jesus foi apresentado, tá? Pessoal que quer tirar as fotos, venha, pode vir. Pastor, pode ler aí o texto para a gente. Glória a Deus. Vamos ler o texto? Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem justo... Lê do 21 ao 24. Ah, então tá bom. Tá bom. Amém. Versículo 21, amém, igreja? Cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de nascer. E quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para dar a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Amém? Amém? Igreja, estenda as mãos aqui em direção a essas crianças. Eu vou... É 3, né? Meu Deus. Pastor Roberto, vamos aqui nós dois pegar. Pastor aqui, no microfone. Mais um. Estenda as mãos.
Mais um. Então, ora eu seguro. Amém? Estendam as mãos. Senhor, nós apresentamos agora essas crianças a Ti, Senhor, neste momento, Pai. Recebe agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, libera sobre eles as bênçãos, as proteções, Pai. Que o Teu reino venha sobre eles, Pai. Dando sabedoria aos pais, para que eles venham criar eles na Tua presença, Pai. Para que essas crianças, Senhor, venham crescer diante de Ti, Pai. Vai guardando, blindando, protegendo eles contra todo o mal, Senhor. Que o inimigo não venha tocar neles, Pai. Nós guardamos eles, protegemos, Senhor, blindamos, Pai. Que eles venham crescer, Pai, conhecendo a Tua palavra, na Tua presença, Senhor. E que eles venham se encher cada dia mais, Pai. Guarda eles, protege, livra, Senhor, de todo o mal, Pai. Nós apresentamos e determinamos, Senhor, que o milagre venha sobre cada um, Senhor. Que eles venham ser guardados diante de Ti, Pai. E que nenhum mal venha sobre eles ou a casa deles, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Gente, obrigado, Deus abençoe. Se assente aí, igreja, um momentinho, pastor. Obrigado, pastor. Quero convidar a pastora Elza. A pastora Elza vai dar uma palavra de oferta e logo após a gente finaliza, tá? Isso. Pode vir, pastora, vem. Glória a Deus, que bênção. Oh, glória a Deus. Boa noite, saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? É estreito, para mim é muito estreito, né? Agradeço a Deus, o apóstolo, a apóstola, por nos confiar, né? Para me dar essa oportunidade, porque eu estou aqui tremendo. Estou tremendo aqui, porque, gente, é estreito demais. Para mim. Oh, meu Deus. Eu vou ler aqui no livro de Provérbios, Provérbios 3:9. Se você tiver a Bíblia, abre a Bíblia. Se não tiver, só ouve, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é poderosa e fiel. Vou fazer só uma pequena oração, que tudo eu gosto de fazer com oração. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço, Senhor, nesta noite. Meu Deus, pela minha vida, pela vida dos apóstolos, pela vida de cada irmão aqui nessa noite, por cada criança. Meu Deus, Senhor, venha abençoar a tua igreja, meu Pai, na terra. Senhor, venha derramar nuvens de bênçãos, de vitória, de livramento nesta noite. O Senhor já falou conosco poderosamente, através da tua palavra, e continua falando. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, porque o Senhor vive. Aleluia, nos deu a vida e vida com abundância. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Então eu vou ler aqui Provérbios 3:9, que diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Aí vamos ler aqui no 17. Olha o que 17 diz, é forte para nós tomar posse. O 16 diz assim, do 3, aumento de dias há na sua mão direita, e na esquerda, riqueza e honra. Então, aleluia, o Senhor, Ele faz isso com nós,
Porque a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas Ele pode acrescentar na minha e na sua vida. Então vale a pena nós ser fiel com esse Deus, né? Vale a pena, como foi pregado aqui a palavra aqui nesta noite. Foi uma palavra maravilhosa, de amor, de exortação, de ensinamento. Eu aprendi muito, porque a gente vive cada dia aprendendo mais e mais com o Senhor. Não obedece se a gente não quiser. Mas a palavra é pregada, né? Todos os dias. Então, nós sabemos que nós honramos o nosso esposo, nós honramos nossos filhos, né? O nosso pai, a nossa mãe. Nós queremos sempre honrar. E o Senhor? Nós temos que honrar o Senhor, em primeiro lugar, né? Com as nossas primícias, com aquilo que nós temos. Então, a palavra diz para nós honrar o Senhor, aleluia, com a nossa fazenda, com as primícias de toda a nossa renda. E Ele vai encher os nossos celeiros abundantemente, não é pouco não. Ele diz que vai encher abundantemente e vai transbordar de mostos os nossos lagares, de bênção. Aleluia. Nós sabemos quando nós damos para o altar devolve para nós em dobro. É dinheiro quando está no nosso bolso, mas quando nós damos para o altar, aí vira semente, aquela semente é plantada, ela germina, ela nasce, ela brota e dá frutos, e frutos bons, frutos com abundância, né? Nós não estamos aqui, não é porque nós só queremos que o Senhor nos dê, nós estamos aqui porque nós viemos, aleluia, dar ao Senhor, prestar ao Senhor um culto, né? E dar o nosso melhor, aquilo que nós temos para o Senhor, porque a palavra diz para nós dar com alegria, porque se alguém nos obrigar, você tem que dar o teu dízimo, você tem que dar a sua oferta. Irmão, você já deu o seu dízimo esse mês? Irmão, por que você não deu o seu dízimo? É voluntário, é de coração para Deus receber, porque por isso que a palavra diz para nós dar com alegria, porque se alguém nos forçar, a gente vai dar sem vontade. Ah, esse dinheiro eu precisava, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que dar o dízimo. Ai, hoje eu nem vou para a igreja, porque não, é com alegria. O que você tem, se você dá com alegria, não vai te fazer falta. Deus, pelo contrário, Ele vai transbordar na sua vida. E depois Ele diz que Ele vai nos dar riqueza e honra. Deus é um Deus que enriquece. Quem acredita assim que Deus enriquece o seu povo? Deus é o Deus de riqueza. Os céus estão cheios de bênção. Os céus estão cheios de riqueza para dar para nós. Mas nós temos que continuar humilde, igual o apóstolo. Eu vejo ele como um homem humilde. Eu conheci o apóstolo por redes sociais. O irmão, eu falo muito. Eu devia ter parado, né? Eu conheci o apóstolo por redes sociais, a esposa dele também, fazendo lives. E aí eu fui continuando e orando, e eu recebi benefícios através da oração deste homem de Deus, dessa mulher de Deus. Eu recebi benefícios, irmãos. Eu recebi curas. Por isso que hoje eu estou aqui. Eu creio que eu não estou aqui com meu esposo. Nós não estamos em vão, porque a gente tem orado e pedido para Deus direção. Senhor, me dá direção, nos ensina, meu Deus. Tudo que a gente vai fazer, a gente pede, ora, a gente chora, a gente desce na presença de Deus pedindo para Ele direção. E eu tenho certeza que estamos aqui na direção do Senhor, porque o Senhor permitiu que nós viesse, que nós estivesse aqui. Então eu estou muito grata. E o meu coração... Olha, irmãos, tem uma coisa que às vezes o coração da gente fecha, tá? Parece que aquilo não vai. Eu estou sentindo meu coração muito alegre por estar aqui nesse ministério. Eu estou sentindo assim meu coração aberto, muito feliz. Então, eu creio que Deus está no controle de tudo. Então, é dessa forma. Então, oferte na casa do Senhor, que o Senhor vai multiplicar muito na tua vida. Pode ter certeza. Amém? Hoje eu também vou dar aqui o meu dízimo, né? Eu não trabalho para o homem, mas Deus não tem deixado faltar nada para nós, né? E hoje eu vou semear, aleluia, porque o Senhor é bom. Pode ter certeza. Se você não trabalha, olha, faça a vontade de Deus. Faça para o Senhor o que você sabe fazer, que você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Se prepara, porque o que Deus vai fazer contigo, olha, é muito forte, viu? Aleluia. Você não vai nem acreditar o que Deus pode fazer por ti.
Então, abra suas mãos, faça para o Senhor, busque uma alma para o Senhor, evangelize, faça aquilo que você sabe fazer. Deus, aleluia, não quer nós só sentados ali recebendo. Não, Deus quer que a gente também faça para Ele. Amém? Então eu aprendi dessa forma e até hoje eu não me arrependo e continuo fazendo para o Senhor o que eu sei fazer. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, que o Senhor abençoa a cada um e as palmas que louvam o Senhor Jesus. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco 62 984 93 3100 é celular. Pix Banco do Brasil Pastor Eliseu Lustosa 2 @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal Pastor Eliseu Lustosa @gmail.com ou através das contas bancárias Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseulustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.